Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, então, para começarmos o nosso módulo 1, em que trataremos da obra Confissões de Jean-Jacques Rousseau, tentando entender um pouco sobre os aspectos biográficos deste filósofo tão importante para a educação, certo? Então, nessa nossa primeira videoaula, né, que nesse de fato é o nosso primeiro momento, né, formativo, então eu apresento a vocês um pouco daquilo que eu já mencionei no primeiro vídeo, de como é a estrutura da obra Confissões. Então, Confissões, vale dizer que é uma obra que Rousseau começa a escrever aos 57 anos de idade, então já na sua maturidade, em função a escrita ela tem tanto um aspecto um tanto pragmático, no sentido de que a escrita dessa obra ela lhe daria alguns benefícios, dentre eles deixar a sua companheira, a sua esposa, com uma pensão, né, após a sua morte, para que ela não ficasse desamparada, tá? E depois nós chegaremos até lá, até a história e tudo de quem foi essa companheira e tudo mais. Como também serve para que o Rousseau possa fazer uma catarse, um entendimento, um autoconhecimento de si, da sua história, de como se desenvolveu como se desenvolveram os seus momentos formativos. Então, a obra Confissões ela é considerada um Bildungsroman. Bildungsroman são os chamados os romances de formação. Ela é um romance de formação, embora seja uma obra biográfica, mas a gente também pode lê-la, né, enquanto como alguém que acompanha um romance, como alguém que acompanha uma história e perceber nela o quanto que alguns elementos, como as transformações, as dores, as viagens, enfim, vários elementos foram formativos para que este ser humano se tornasse em quem ele de fato foi. Então o livro ele é organizado em 12, dividido em 12 livros, já mostrei a vocês, eu tenho esta edição aqui, mas existem outras edições, né, no mercado da obra, Confissões, em que o livro ele é dividido em 12 partes. Um livro dividido em 12 livros, classificados a partir da ordem cronológica então, da vida do autor. Ele começa, então, portanto, a gente vai começar a tratar a partir do livro primeiro, que aqui, como vocês podem ver, o meu é todo grifado, porque eu tenho essa mania, né, de grifar em livros, certo? Bem, e aqui, neste primeiro livro, em que nesse momento o Rousseau ele inicia contando a sua história desde o seu nascimento, da sua primeira infância até a sua adolescência. Compreende o período de 1712 até 1728. 1712, que é quando Rousseau nasce, até 1728, quando ele estará com 16 anos. Então a gente vai ver todo nesse primeiro livro a infância, a adolescência de Rousseau. Vale dizer, pessoal, que embora eu esteja contando aqui um pouco da estrutura das Confissões e contando um pouco da história de quem foi este homem, nada substitui que vocês façam a leitura. Então, indico que quem puder, né, em algum momento, leia a obra para poder tirar as suas conclusões com os olhares próprios de vocês, né? Porque aqui eu estou trazendo um pouco dos meus olhares a respeito dessa obra. Então, Rousseau nasce em Genebra, em 1712, filho de Isaac Rousseau e de Suzanne Bernard. Né? Suzanne Bernard, sua mãe, ela, infelizmente, ela falece em função de complicações do parto. Então, Rousseau, ele nos diz que a primeira das suas desgraças começa com o seu nascimento. É algo já muito doloroso da vida dele, né? Perder a sua mãe no dia em que nasceu, né? Então, isso é algo que vai marcar ele por conta, né, por toda a sua vida, com certeza, né? O pai do Rousseau, ele
foi presente durante toda a primeira infância do Rousseau, né? O Rousseau tinha um irmão, tá? Então vivia o pai, o filho, esse outro filho, né? Esse irmão e o Rousseau, né? Na casa. E o Rousseau, ele sempre nos diz, né, já no início da sua obra, desse livro 1, ele nos diz que quem quiser julgá-lo, que julgue, né, pela sua história. Que aqui ele está se mostrando sem máscaras, como ele é, de fato, nesse empreendimento longo, nesse empreendimento difícil, que é contar a sua própria história, né? E aí ele já de início ele nos diz que lá, lembrando das suas primeiras memórias afetivas, tem uma citação que eu considero bem interessante, autobiográfica, que ele diz: senti antes de pensar. Então, ele valoriza muito as emoções, a afetividade. Então, para além de uma racionalidade que estava tão presente na modernidade, que é esse período em que o Rousseau chega, né, ao mundo. Então, isso também marcará muito, porque Rousseau, ele é um filósofo que vai valorizar muito as emoções, como veremos na totalidade da sua obra. Ele atribui a sua consciência de si a partir da alfabetização, que se dá em torno dos 5 anos de idade, de uma forma até um tanto precoce, nós poderíamos dizer. Ele foi alfabetizado bem cedo, né? E ele diz que a partir de então, a partir do momento em que ele adquire o hábito da leitura, ele também adquire essa consciência de si mesmo, né? É um fato também interessante que também é narrado no livro 1. E aos 11 anos ele começa a ler filosofia. A Suzanne Bernard, mãe dele, era uma grande leitora e deixou de herança para o Rousseau uma biblioteca, uma linda biblioteca, em que ele esgotou ela facilmente. Ele lê várias obras, dentre elas ele destaca Robinson Crusoe, né, que era uma das suas obras prediletas, até por valorizar a questão da natureza, que também isso veremos depois, né, vai culminar lá no Emílio. E aos 11 anos, ou seja, bem cedo, ele começa a ler filosofia. E Plutarco é o autor predileto. Plutarco era a sua leitura favorita. Ainda nesse primeiro livro, ocorre o seguinte: Rousseau, ele teve uma infância feliz. Ele teve uma infância em que ele foi criado lá naquele ambiente familiar, com o pai, com o irmão, até aqui tudo muito tranquilo. Ocorre que um dia o seu pai se envolve numa briga de rua, numa disputa com um capitão francês, lá em 1722, certo? Então, portanto, nessa idade, Rousseau tinha em torno de 10 anos, aproximadamente. E aí começa um pouco do segundo momento trágico, né, podemos dizer assim, da vida do Rousseau. Rousseau foi um homem em que teve que lidar com muitas perdas, e uma delas foi essa, né? Com esse acontecimento, essa briga, essa disputa que o pai de Rousseau, o senhor Isaac, né, acaba então se envolvendo, ele é obrigado a deixar a cidade. Então, ele é obrigado, portanto, também a deixar Rousseau. O Rousseau, ele é enviado, então, para morar com seu primo e ser educado pelo protestante ministro Lambercier. E aí começa alguma, né, da sua derrocada. Ele começa a pipocar, digamos assim, de casa em casa, indo a vários lugares, vivendo de uma maneira que não foi legal, né, para a sua vida. Nesse momento lá, enquanto ele morou com o senhor Lambercier, houve um incidente que ele relata que foi também fundamental, o incidente dos dentes quebrados do pente da Madame Lambercier. A Madame Lambercier, ela um dia vai se pentear e vê que os dentes, né, de seu pente estavam quebrados, e ela atribui
a ele essa acusação ao Rousseau. Diz que foi o Rousseau que fez. Rousseau fica muito, né, chateado com essa acusação, retorna a Genebra com seu primo, né? Isso é importante dizer, né, frisar que Rousseau muitas vezes é dito como um filósofo francês. Rousseau não foi um filósofo francês, Rousseau é um filósofo suíço, genebrino, né? Nasce em Genebra, vive em Genebra nessa primeira fase da sua vida. E voltando a Genebra, ele acaba por se envolver em pequenos roubos, em pequenas corrupções, e se tornar o que nós diríamos um jovem infrator. E ele diz que, citando Rousseau, minha infância não foi a de um menino qualquer. Sim, sempre senti e pensei como um homem. E a gente já pode ver também um pouco do quanto que foi difícil essa fase. Ele, nesse momento, ele já na sua adolescência, ele chega a vender roupas para pagar empréstimos de livros, porque, na verdade, ele não queria ser um jovem infrator, alguém largado a seu próprio destino, né? Porque seu irmão, apesar de ser um irmão mais velho, cai no mundo, Rousseau nunca mais o encontra. O seu pai, ele é obrigado a se separar e, na verdade, o Rousseau ele não tinha mais ninguém por ele. Ele acaba tendo que sobreviver à sorte de si próprio desde muito cedo. E ele também começa, nesse momento, a trabalhar, né? Mas o exercício da leitura, a paixão pela leitura é algo muito forte. E ele acaba também por negligenciar o seu trabalho em função da leitura. Até que um dia, Rousseau já estava meio cansado dessa função, da vida que estava levando em Genebra, e ele sempre gostou de fazer longas caminhadas. Isso também depois vai culminar em um momento, né, mais tarde ele vai escrever uma obra chamada Os Devaneios do Caminhante Solitário, em que ele fala muito da caminhada enquanto um exercício filosófico, semelhante a Aristóteles e os peripatéticos. Então, um dia, caminhando para fazer as suas reflexões, já aos 16 anos, né, eu falo. Então, não temos aí, portanto, um homem, temos o jovem Rousseau, o adolescente Rousseau. Ele é trancado fora da cidade, porque nesse momento, as cidades, elas, nessa época, elas tinham portões mesmo, que fechavam em um determinado horário. Rousseau um dia se perde, então, né, nessa caminhada, se perde no horário e é trancado fora da cidade. Após vários passeios fora da cidade, as portas se fecham antes que ele pudesse voltar. Uma primeira vez, isso já tinha acontecido antes, ele foi bem mal recebido. Na segunda vez, né, que isso aconteceu, isso era reincidente, né, o ameaçaram de que uma terceira, né, que se isso acontecesse de novo, que ele teria uma punição. Só que aí acontece uma terceira vez. E aí, na terceira vez, ele resolve não arriscar. Ele resolve, então, fugir, ir embora. Como ele mesmo diz, pelas suas próprias palavras, a meia légua da cidade ouvi o toque de recolher e encurtei o passo. Ouvi soar o tambor e corri com tantas pernas tinha. Vi levantar-se a primeira ponte. Estremeci ao ver no ar essas pontes terríveis. Sinistro e fatal augúrio da sorte inevitável que começava para mim nesse instante. Então, nesse momento, aos 16 anos, Rousseau tem a decisão de fugir de Genebra e ir embora, tentar a vida em outro lugar. E aí, o restante da história trataremos no livro segundo. Até lá!